Bitcoin hoje sobe um pouquinho, mas o S&P 500 que se destaca. Por que que a gente não está seguindo ele e por que agora o momento está ficando cada vez mais claro da gente analisar. E você vai entender o que essa clareza indica pra gente, tá? Então fica até o final que tem informação muito útil para você hoje. E afinal, bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje a gente está vendo o Bitcoin brigando ali pelos 30 mil, a dominância do Bitcoin caindo 0,5%, que é ideal, dá mais espaço para as altcoins aumentarem um pouquinho o seu valor e recuperar um pouco das perdas que a gente teve. E, por outro lado, o S&P 500 dando início a um ritmo de formação de fundo. Olha só como é que esse V está sendo bem desenhado. Isso que a gente está no gráfico de 1 hora, mas o gráfico diário que mais mostra para a gente aqui no momento que podemos realmente ter uma reviravolta, uma retração contrária acontecendo. Então, se a gente traçar a retração de Fibonacci aqui nesse momento, vamos ver que nós temos o quê? Uma onda de baixa nesse momento e o que ela espera, um pullback. A gente precisaria fazer uma retração nesse momento para permitir mais novas quedas por conta do pessimismo que foi espalhado no mercado. Então, esse aqui é o melhor sinal que nós temos nesse momento, falando simplesmente que o mercado está em extremo medo hoje, ontem, semana passada e no mês passado ele já começou a ficar em extremo medo, é que essa métrica que ele está contando os dias exatos lá, mas enfim. Nós temos um cenário totalmente confluente para a gente subir ou pelo menos construir um pullback para cair mais ou para iniciar um processo de reversão. Acontece que cada dia que isso vai passando, isso vai ficando cada vez mais claro para a gente. Isso se você entrar no gráfico de 1 hora. Infelizmente a gente tem que entrar no gráfico de 1 hora porque o diário ele já deu início à formação de fundo, mas aqui a gente está tendo um congestionamento de candles e o que aí permite a gente analisar isso com mais clareza é o gráfico de 1 hora, por favor, tá? Deixa o seu like, você que já conhece o nosso conteúdo, você já sabe a qualidade daqui, você que é novo, cara, você se inscreve e dá o seu like, é muito importante para mim, mas é mais ainda para você, porque é muito conteúdo que é muito valioso para sua informação, para o seu conhecimento, e é isso, esse é o nosso papel aqui. Show de bola? E olha só, né, a gente tem no gráfico de 1 hora, a gente já veio conversando, por isso que é importante você se inscrever nesse canal, que nós temos uma linha de tendência de alta nesse momento e ela está sendo ditada pelo movimento de retomada de alta. Isso indica pra gente que nós viemos de uma queda muito forte, coloca forte nisso, e nesse exato momento a gente está iniciando um período de recuperação do preço, um respiro, e a gente consegue ver isso claramente pelo índice de força relativa, que saímos aqui, tá, dos piores momentos possíveis, que o índice de força relativa está lá embaixo na sobrevenda e a gente já começou a ficar em lateralidade, já estamos costurando a região dos 50 pontos aqui. Isso é extremamente importante porque agora, apesar dessa quedinha e essa lateralidade que a gente está vendo, que algumas pessoas estão enxergando aqui uma bandeira de baixa, tá? Pode ser sim. E isso permite justamente por conta do RSI, Índice de Força Relativa. A partir do momento que no Índice de Força Relativa a gente começa a ficar na meiuca aqui, isso já abre espaço para você cair ou para você subir também. Se a gente tivesse muito aqui embaixo, com certeza a probabilidade era maior, né? Mas não, de subir nesse momento. O que a gente teve justamente naqueles piores momentos que o Bitcoin buscou lá só valores mais abaixo e ainda empurrou mais ainda depois, tá? E cara, apesar disso tudo a gente tá vendo esse pessimismo e você pode notar, o mercado já tá muito pessimista, tem gente esperando 20 mil, 14 mil, 19 mil, então a gente tinha uma galerinha que tava muito bullish e parte dessa galerinha ficou bearish nesse momento, então a gente precisa se situar nesse momento, e colado a gente tá. E quando eu vejo extremo medo, eu não consigo ficar com extremo medo, eu consigo ficar esperançoso, visto tudo que a gente vem observando nesses últimos dias. O primeiro de tudo é que o Bitcoin e o S&P 500 conseguiram um suporte muito importante, Bitcoin nos 30 mil e o S&P 500 no suporte psicológico de 4 mil pontos. Agora no Bitcoin a gente está tendo o que, né? A gente tinha uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo sendo criada e a partir desse momento a gente rompeu ela, estamos fazendo uma confirmação desse rompimento e tentando se manter acima de outra linha de tendência de alta que está sendo formada desde quando a gente formou um fundo lá nos 27, 26 mil dólares. Então a gente está agora no momento que nós estamos
com certeza, criando um movimento de alta, mas também criando um movimento de lateralidade. Se a gente pegar aqui no próximo momento, tá? Agora vai ser uma bagunça de padrões, mas isso é extremamente importante você entender. A gente está tendo nesse momento um padrão de alta também, visto que a gente já rompeu essa linha de tendência de baixa. Quando a gente rompe, o padrão começa a ficar, com certeza, altista. Na mesma coisa, na linha de tendência de alta embaixo dela. A questão é que nós temos agora uma linha de tendência de baixa sendo construída em cima. Isso leva a crer que, bom, a gente já está beijando nessa linha de tendência. O ideal seria o mercado dar uma reagida nesse momento, subir ali para casa dos 31 mil dólares, que é a nossa resistência, que a gente vem brincando bastante com ela nos últimos dias, tá? O preço bate nessa região e não tá deixando passar. Então o ideal seria o mercado começar a tentar visitar esse local novamente para permitir a gente de uma vez romper isso para cima, ou ainda não, ou ainda pegar isso aqui, bater aqui e começar a cair novamente, o que daria a conclusão para a bandeira de baixa que a gente está vendo no gráfico diário, tá? Então a gente tem nesse momento muitas razões para esperar alta, mas também temos razões para esperar baixa, e tudo vai depender se a gente conseguir ou não passar dos 31 mil dólares nesse momento. Por quê? Porque esse triângulo de lateralidade, eu vou colocar ele de laranja aqui para você enxergar melhor, ele é um triângulo que indica indefinição no mercado, mas ao mesmo tempo nós temos aqui uma probabilidade de romper para cima, visto que a gente formou um fundo aqui no preço com um volume muito bem estruturado. Isso indica para a gente que a formação de fundo aqui, a chance está bem alta. Então, falta a gente analisar outras coisas, como long short ratio, que nós estamos tendo ali na casa dos 1.4, o que é extremamente importante, porque a gente quer ver o long short ratio, a relação entre pessoas alavancadas para cima e para baixo. A gente quer ver o mais neutro possível, favorecendo com certeza a gente ter uma alta no preço, porque quando a gente tem o long short ratio lá em cima, isso dá razão para o preço cair, porque tem muita gente alavancada esperando alta. Quando o mercado cai, essa galera é liquidada, e quem ganha dinheiro com isso são os grandões e as corretoras. Então, a gente precisa ter esse long short ratio mais próximo de 1, enquanto o open interest segue totalmente de lado. Então, olha só, voltando para o gráfico aqui, para a gente não perder o nosso raciocínio, nós temos um padrão de lateralidade, mas ele vai ser concluído a partir do momento que o Bitcoin voltar para essa resistência aqui de cima, que vai em confluência com esse topo, ou seja, 31 mil dólares. Então, a gente tem, ao mesmo tempo do que um triângulo de indefinição, nós temos um triângulo entregando alta, e para isso, a gente precisa respeitar essa linha de tendência de alta que está sendo criada aqui, e sim permitir que a gente vá subir, rompa os 31 mil dólares e comece a criação de um pullback, dando alvos para a gente lá para casa dos 33 mil dólares, 35 mil dólares. Vemos aqui no gráfico da dominância não, tá, perdão, no gráfico do futuros aqui do Bitcoin, que temos um gap na casa dos 35 mil dólares, o que seria uma ocasião perfeita a gente conseguir subir até esse ponto, para depois ter uma definição melhor se a gente vai começar a cair, usar como resistência, iniciar a construção de uma onda de alta. No momento, eu não consigo, tá, ter um viés totalmente altista para o mercado, para médio e longo prazo, mas eu consigo nesse momento aguardar a criação de um pullback, uma alta que dá um respiro para o mercado, os investidores retomam seus juízos, e a partir desse momento o cenário vai ficando muito mais claro para onde a gente pode ir. E o S&P 500 tem uma relação direta com isso. Por quê? Quando as 500 maiores empresas do mundo começam a perder valor, que é quando esse índice começa a cair, isso indica que olha só a queda que a gente está tendo. Nesse momento a gente vai ver com certeza vários investidores de olho nisso aí para aproveitar oportunidades. Quando você vê oportunidades sendo criadas no momento, com certeza vai ter muita gente com muito dinheiro querendo aproveitar isso e ganhando em cima disso. Então essa é a definição perfeita para um pullback. Todo mundo enxerga uma promoção no preço, no índice que seja no momento, e todo mundo vai lá e pega essa promoção. Quando a gente vê muita gente entrando, a gente vê justamente uma demanda aumentando, o que resulta na alta do preço e a criação de um pullback. Acontece que depois que isso é feito e o mercado atinge uma resistência, ele permite a gente cair mais, visto que criou-se um momento de euforia para depois derrubar tudo na cara novamente. Então o cenário está desenhando bem isso. Então eu não consigo falar para você que eu tô totalmente bullish ou bearish para o médio prazo, mas para o curto prazo que vai definir tudo, e essa é a magia. Você vai criando estratégias, a gente precisa passar dos 31 mil dólares nesse momento, tá? Agora, outro fato relevante é que o presidente do Fed, Jerome Powell, fez uma entrevista hoje para o Wall Street Journal, que falou basicamente aqui que ninguém deveria duvidar da determinação do Fed
em controlar a inflação. Então, todo mundo fala que o Fed é incompetente, não sei o quê, mas o cara falou assim, a gente que manda nisso aqui. Então, fica aí uma atenção que na hora que ele fez essa entrevista, o mercado deu uma sentida, a gente foi para os 29 mil, se eu não me engano, deixa eu vir aqui um gráfico de uma hora que o mercado deu uma sentida, a gente foi lá para os 29.400 e o mercado já deu uma porradinha para cima, susto temporário, enquanto isso, o maior investidor do planeta aí, está investindo em bancos e esses bancos investem em criptomoedas. Então, um cara que chegou e reclamou aqui, falou que não compraria um Bitcoin não, todos os Bitcoins por $25 e agora está investindo em empresas que são entusiastas de Bitcoin para você ver que aos poucos a gente vai conquistando essa revolução tecnológica. E esse é o papel aqui, tá? A gente está sendo simplesmente um dos primeiros a investir em uma tecnologia que pode representar o futuro. Não é caô, não é papo para boi dormir de forma alguma. Isso é coisa séria, tá? Então a gente tem também, olha isso. El Salvador, o país lá que adotou Bitcoin, passando essa bola para outros, vendendo esse papo. E isso é muito importante, né? A gente sempre vai ter uma pessoa sendo a cobaia em qualquer experimento. Então, se der certo com ela e o resto enxergar que o negócio não é tão ruim como parece, bom, isso pode aumentar a adoção. Para você ter ideia, isso demanda um pouco de tempo. Então, a gente pode estar criando essa relação de El Salvador com outros países, empurrando essa bola que, Bitcoin pode ser uma saída para esse caos monetário que a gente está tendo no mundo, esse caos, essa crise do Banco Central americano. E esse Jerome Powell tá perdidinho, coitado, ele não sabe o que fala, uma hora ele fala uma coisa e o mercado desaba tudo, como a gente teve aí semana passada. Agora ele tá tentando controlar a situação, mas tá falando que quer impor respeito, que ele que manda em tudo e que o Fed sabe o que tá fazendo e não vai ter medo para aumentar a inflação, para aumentar, no caso, os juros para conter a inflação, tá? E olha só, um fato relevante, a gente vai conversar melhor sobre isso amanhã, então fica ligado aí, que é simplesmente o DXY que está criando formação de topo. Como a gente vem falando no Instagram, se você não me segue no Instagram, tá @DougTadeu, tem muita informação valiosa lá, eu faço atualizações importantíssimas para você durante o dia, isso é muito válido, que pode definir muita coisa, tá? Então nesse momento a gente está tendo a criação, a formação de um possível topo no DXY, enquanto no Bitcoin isso significa a formação de fundo. Então a gente tem essa relação, a gente tem que ficar muito esperto entre o DXY, que é a força do dólar. Se o dólar vai mal, o Bitcoin pode ter uma reconquistada do dinheiro que foi tirado dele nessa queda. Então a gente pode reconquistar todo esse medo que a gente causou no mercado com esse nó da Terra Luna, inclusive, que com certeza causou uma desconfiança gigante no mercado, e podemos trazer esse dinheiro de volta. Mas para esse dinheiro vir para o mercado de criptomoedas, a gente precisa ter o pessoal largando a mão do dólar e isso, consequentemente, vai enfraquecer a moeda. Por isso que o DXY, ele cai, forma topo e o Bitcoin forma fundo. Isso é extremamente importante e vai ficar ligado nisso e muito. Mas por enquanto, seguimos aguardando aí uma revisitada do Bitcoin para os 31 mil, se isso for realmente acontecer, tá? Então tamo junto, forte abraço e é nóis.